Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Que maravilha estar aqui nesse café, nessa segunda-feira, né? Falando para vocês a respeito de um reino inabalável. Tivemos um culto ontem maravilhoso na Igreja Verbo da Vida Blumenau e também em Piraí, né? Você deve procurar saber sobre os nossos cultos. No sábado tivemos lá em Pomerode também. Logo Gaspar, em Dayal, temos em Jaraguá também. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, Filipenses 4, 10, 11 diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. Uma pessoa que tem um espírito inabalável, vive num reino inabalável, vive contente em qualquer situação. Não se entristece por qualquer coisa. Nada pode roubar a alegria dele, porque a alegria dele vem do Senhor. O diabo não pode roubar a alegria dele, porque o diabo não deu. Você é capaz de compreender uma vida assim? Paulo estava preso e consegue escrever sobre alegria expressando um espírito inabalável e que fazia viver numa dimensão acima do natural. Ele ainda disse: fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Nós não estamos falando de uma pessoa que estava na praia, que estava passando férias, estava num transatlântico, que estava num bom hotel, que estava numa conferência luxuosa. Nós estamos falando de uma pessoa que se encontrava presa e a guarda pretoriana estava aguardando Paulo em seu cárcere. Mas Paulo diz em suas declarações que, aleluia, as coisas que aconteceram para ele não era nada. E para que nós ficássemos tranquilos, porque aquilo estava contribuindo para o evangelho. E ele diz: toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho aqui de dentro da prisão e eu preguei, todos ouviram neste lugar. Esse lugar foi sacudido pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Que avivamento naquele lugar. Imagine os guardas pulando, dançando, orando em línguas, se prostrando em lágrimas por ver a chama do Espírito de Deus naquele homem. O meu e o seu relacionamento com o Espírito Santo, através da oração em línguas, comunica para nós a natureza de fé que é inabalável. Através dessa linguagem sobrenatural, acontece um download, né, para dentro de nós, nos posicionando de fé, de glória em glória. Não importa as circunstâncias que estejam acontecendo. À medida que falamos mistérios, conversamos com Deus, no nível de Deus. Nos comunicamos com Deus de espírito para espírito. Nem sempre a nossa alma vai contribuir, meu irmão. Nem sempre as nossas emoções vão nos ajudar. Na verdade, elas e as circunstâncias vão querer nos parar. Paulo teve uma vida no evangelho fluente. Paulo produziu muito para o evangelho. Paulo, ele diz: eu oro em línguas mais do que todos. Percebamos que Paulo está muito firme no meio do caos e frutificando quando aparentemente não dava para frutificar, no meio do nada. E muitos de nós ficamos em casa, sequer pegamos o WhatsApp, sequer pregamos a palavra. Talvez Paulo estivesse escrevendo a carta no meio da escuridão e ao frio daquele calabouço, talvez em meio a um cheiro horrível, que ele acabou se acostumando e pensando se a carta chegaria ou não aonde ele desejava. A nossa mentalidade e a perspectiva precisam mudar. Devemos esperar coisas maiores, esperar que Deus moverá céus e terra ao nosso favor. Esperemos que nossa família não estará presa nas drogas, nem nas baladas da noite, nem em contendas de uma família sem Cristo ou perdição de uma família idólatra, serva de Satanás. Devemos pregar para a nossa família. Aleluia. Não acreditemos que nossa família caia nisso. E declaremos que a nossa família pertence ao Senhor Jesus, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua. Paremos de receber a influência do problema em nossa linguagem, mas recebamos a influência da linguagem do Espírito Santo.
A vivacidade do Espírito Santo, a firmeza de um espírito inabalável. Aleluia, é a mãe do contentamento. Pois quando temos a consciência da verdade, estamos nos enchendo da verdade e ela nos transforma. O Salmo 51 diz: Senhor, restaura em mim um coração puro e um espírito inabalável. Paulo estava tão absorvido pela consciência de Cristo que só o corpo dele estava naquela cela, naquela masmorra. Seu espírito e sua alma refletem o que ele escreveu nessa carta de Filipenses. Não é que ele não conheceu ou reconheceu o problema. Ele disse: as minhas algemas serviram de estímulo para os irmãos, mas eu não quero falar sobre algemas. Eu quero contar a situação e dizer que considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, conhecê-lo e me conformar com a sua morte, com seus sofrimentos, conhecer o poder da sua ressurreição. Eu estou na terra, mas quero me encontrar na terra num lugar de vida ressurreta, transcendente. Filipenses 1,14. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o avanço do Evangelho. E os irmãos, animados pelas minhas cadeias, ousam falar com mais ousadia a palavra de Deus. Paulo não permitia que os problemas mudassem seu discurso. Ele era o encorajador, guerreiro. Então o Senhor está nos encorajando nesse momento, irmãos, através desse café e dessa meditação, para abrirmos a nossa boca falando apenas em fé. Não fale do problema, não fale das coisas humanas, fale da palavra, fale da palavra. Ouça a voz do Espírito Santo. Lá em Isaías 1,19, o Espírito Santo nos diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. A vida no Espírito é desenvolvida quando priorizamos o falar de Deus. Não o falar do mundo, não o falar da circunstância. A religião roubou do homem o interesse e o desejo de buscar a Deus até ouvi-lo. Na nossa geração, as pessoas preferem procurar qualquer coisa, sentar em qualquer coisa e ouvir qualquer coisa, do que ouvir a voz de Deus. Aleluia, aleluia. As pessoas hoje entregam a vida a Jesus e seguem Moisés. Vivem uma lei que pensam que Deus fala hoje com Moisés. E ele fala com o povo. Mas, na verdade, quando o Espírito Santo foi enviado para habitar em mim e em você, temos o privilégio de ouvir a voz de Deus em nosso espírito. O nosso mediador é Jesus, não é mais a lei. A voz que ouvimos é a voz que vai nos guiar. Por isso é importante filtrarmos as vozes. Ficarmos apenas com as palavras que saem da boca de Deus, sabendo que a palavra rema, que sai da boca de Deus, sempre nos fará inabaláveis e comeremos o melhor desta terra. Que café maravilhoso, né? Que série maravilhosa de um reino inabalável. Meu irmão, minha irmã, aprofunde-se no Espírito, ore em línguas. O seu espírito falando com Deus em espírito e recebendo mensagens poderosas de Deus. Vai solucionar muita coisa, vai mudar muita coisa. Eu creio num reino inabalável, eu creio num espírito inabalável que nenhuma circunstância pode nos mudar. E é em nome de Jesus que eu falo isso, meu irmão. Pratique propositalmente a oração em línguas, falando com Deus, edificando a sua santíssima fé. E se você não é batizado no Espírito Santo, no final desta série, eu vou ministrar o batismo no Espírito Santo. E seja onde você tiver que ouvir esse café, você vai ser tocada, imersa pelo batismo do Espírito Santo com evidência de orar em línguas. As línguas são evidências. O batismo é quando o Espírito te agarra e você o agarra. Um bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama, em nome de Jesus. Amém.